Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Se Liga na Fita. E hoje o Se Liga na Fita tem a honra e o prazer de receber Adriano Miranda. Adriano, a honra é toda minha. Muito obrigado desde já pela sua presença aqui. E hoje a gente está recebendo o Adriano para falar de um assunto muito comentado pelo mundo e muito polêmico também. O Adriano, ele é pesquisador de ufologia, certo, Adriano? Isso. E, além disso, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Meu nome é Adriano Miranda, faço pesquisa em ufologia, muito pouco tempo, mas de forma mais intensiva. Uma média de 6 anos até aqui. Perfeito. Adriano, desde já, eu já gostaria que você explicasse para o nosso público, porque tem muita gente que ufologia. O que é ufologia? Eu gostaria que você, de forma resumida, desse uma definição desse termo para o pessoal já entender o tema de hoje, da entrevista. Correto, não tem nenhum mistério, né? A ufologia, assim como também já existente a oseologia, que é a relação que existe do estudo de objetos voadores não identificados e assuntos relacionados, como os próprios seres também, né? Perfeito. Nossos irmãos aí de cima. Enfim, como existe essa relação, ambos estão juntos. Então, essa sigla é usada para esse tipo de estudo, mas é comum muita gente não saber o significado nem da palavra UFO, nem OVNI, que vem ser a mesma coisa. O UFO está em inglês e o OVNI é o português. Perfeito. Adriano, eu gostaria de saber já de cara como que sua relação com a ufologia começou. Sim, nesses exatos 6 anos atrás, né? E confesso que nunca me interessei pelo assunto. Fui levado a uma primeira evidência, devia ter meus 23 a 25 anos, não lembro precisamente, porque não muda os fatos. Tive a primeira evidência ufológica junto com mais 3 testemunhas. A primeira experiência? A primeira. Como era jovem ainda, tinha meus 23, 25 anos, ficamos deslumbrados naquela madrugada até o dia seguinte. Houve um comentário, daí ninguém se falou mais nisso, eu também não me interessei. A vida continuou. Aí já próximo aí aos meus 49 anos eu tive outra evidência. Sendo que aí eu tive testemunha da minha companheira, que vive comigo hoje, que por sua vez totalmente cética em muita coisa, ela mesma confessa, mas passou daí em diante a abrir mais a mente, os olhos com relação a conhecimentos gerais do que tudo que acontece em volta da Terra e em nosso universo. Então você se atentou e teve um interesse maior a partir dessa segunda experiência? Sim, da segunda. Até então você viu, achou interessante, por assim dizer, e vida que segue. E me intrigou também o fato de ser sempre no mesmo lugar, a orla marítima, que foi o meu caso, né? A gente vem nas pesquisas saber que também em regiões de pasto, né, como fazendas, campos, sítios, quanto mais descampado, né? E depois dessa segunda experiência, onde você despertou interesse por se aprofundar no assunto, teve outras? Teve mais uma. 3 em total? 3. Foi para carimbar a minha pesquisa, né? Embora a gente quando bota a cara a tapa, a gente ouve de muita gente, tanto familiar quanto as pessoas que a gente convive no dia a dia. Mas por que se preocupar com isso, né? Mas não é questão de se preocupar, é necessidade, como tudo para mim, respeitando quem não acredita, é divino, né? Do nosso Criador. Os avisos que vêm sendo dados estão sendo ignorados pelo mundo, pela população no geral, que são os de sempre. Em outras palavras dizendo, vai que tomamos conta mais do nosso planeta. A gente vive, a gente não cuida, a gente só destrói e destrói. Um lugar na Amazônia que era para ser feito um replantamento, aconteceu o contrário, eles conseguiram destruir em triplo aquela área quadrada que era para ser replantada. Você tocou agora numa questão muito interessante. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo nesse momento tem essa pergunta para você. Você disse que a Terra está sofrendo, né? Você tocou no assunto da Amazônia, e a gente sabe que o nosso planeta
atualmente vive dias de caos total. Você não acha que antes de se preocupar com assuntos de outros planetas, de outros seres, as pessoas, você, eu, todo mundo, deveríamos nos ater à Terra e depois, então, nos interessarmos por isso? Ou você acha que me dê esse seu parecer em relação a isso? Sim, concordo com você, base a base. Mas tudo volta à mesma questão. Eles estão aí para nos avisar, coisa que nós deveríamos saber, a lição, por nós mesmos, né? Mas não, a gente está fazendo o pior. Por mais que a gente saiba, pior que nós sabemos, né? E fazemos isso direto e indiretamente todo dia. Não economizando água, desmatando. O próprio fator de não nos amarmos como deveríamos uns aos outros é uma questão preocupante. Se tivesse amor, não teria um maluco lá no Oriente querendo apertar com essa possibilidade de apertar o botão e explodir tudo. Assim como o americano lá e por aí vai. Então, pelo que você está falando, esses seres de outros planetas também têm a função e a missão de nos deixar uma mensagem, de nos avisar algo? De avisar e vai muito mais além. Eles, com toda certeza, não tenho dúvida alguma, da proteção e vigília que eles fazem por nós. É como uma criança que não sabe andar direito, teimosa, né, que vai botar a mão na tomadinha e tomar um choque. Assim somos nós aqui e assim são eles lá. Já com sua evolução muito, muito além da nossa, tanto moralmente quanto espiritualmente. Nem todos. Numa escala de 1 a 100, a gente pode ter a certeza aí que uma média de 10% não são tão legais assim, do bem assim. Então, igual aqui na Terra existem os bons e os maus, lá também tem isso. Onde deveria existir muito mais dos melhores do que os piores, mas sim. Isso é geral. Aquilo, como eu disse, é tudo muito certo e todas as peças se encaixam. A evolução na qual o nosso Criador almeja que chegamos um dia, Ele não quer salvar todas as suas ovelhas. Tem uns mais evoluídos aqui na Terra, uns menos, né? Um que está querendo se esforçar para que tenha essa evolução, graças a Deus. Então lá também existem essas formas de sociedade, no caso. Claro, existe uma hierarquia que comanda isso tudo, senão tudo vira uma bagunça. E você acredita que lá seja mais organizada que a nossa? Nossa, não preciso nem responder, não é? Moralmente, espiritualmente falando, eles obedecem, não é para temer a Deus, é para obedecer, respeitar, no sentido de respeitar. Isso que diz no Bíblia. Deus não quer que temos temor a Ele não pega, não, pelo contrário. Ele nos ama ao ponto de nos dar essa condição. Nós temos uma vigília aí no espaço maravilhosa, para que não façamos besteira. Eu acredito, assim como vários ufólogos aí renomados pelo mundo afora, sabe que se nós tentarmos fazer o pior, que seria uma guerra nuclear, eles com certeza vão intervir para que não façamos essa bobagem. Portanto, terminando de responder a sua importante pergunta, existem elevações lá, evoluções lá, como aqui também, umas mais e outras menos. São tantos que agora, né, não se fala, os cientistas não se falam mais em universo, são universos no plural, universos paralelos, são muitas galáxias, então são muitos seres, cada um no seu grau de avanço. Tanto que tem essa média dos 10% que não estão muito aí para Deus. Portanto, esses realmente a gente precisa estar atento de alguma forma e ter a proteção divina com relação a eles, com certeza. Muito bom. Adriano, assim como tem muitas pessoas que estão nos vendo nesse momento, correto, vão concordar com você, vão achar muito interessante, mas que nem acreditam, nossa, eu acho bacana. Sim. Ele fala, a gente sabe que terão muitas também que irão te retalhar, no caso. Isso é normal. E, então, você acabou de dizer que é normal. Por que você acha que as pessoas, assim como você que tem a coragem de pôr, entre aspas, a cara a tapa, sim, sofrem tanta retaliação, tanto preconceito? Por que você acha que as pessoas que não creem acabam nem respeitando? O meu modo de entender é que é muito fácil quando você não entende do assunto, é mais fácil dizer que não acredita, de chamar o outro de doido ou está variando, né? É mais fácil do que você
ter a mente aberta. Eu sugiro essas pessoas, falando de forma bem respeitosa, que elas procurem abrir sua mente. Abram suas mentes, pesquisem, estudem primeiro, porque tudo está... Ah, mas eu acredito em Deus. Tudo é Deus. Tem a relação de Deus com essa relação da ufologia, que você vê que o quebra-cabeça se encaixam. E a grande necessidade da gente mudar como ser humano, para que alcancemos essa evolução. Porque pode parecer até brincadeira, fantasioso, mas por que eles não se apresentam logo para que a gente veja, não que um veja uma luzinha aqui, uma nave, outro viu uma nave lá, como eu vi alguma coisa? Não se apresenta logo de forma clara para a imprensa, todo mundo saber. Nós não estamos preparados. A gente não está preparado nem para aceitar um assunto só por não conhecer a palavra. Prefere dizer que não acredita, como você falou, do que pesquisar, abrir a mente para entender. Então você acha que eles ainda não se mostraram tanto por causa de nós mesmos? Nós estamos detendo e atrasando essa situação. Por isso que, assim, pelo nosso tamanho atraso, não sei se você concorda comigo, o ser humano está muito estagnado, nós ficamos no atraso. Ainda se pensa em guerra, ainda existe guerra entre a gente. O ser humano está complicado. Se eu embarroei em você, pedir desculpa. Se eu estiver num dia bom, eu sou uma pessoa de má índole, eu estou te matando por isso. É muita banalidade. Isso sim, é que as pessoas tinham que mudar, que só depois que nós evoluirmos, podemos ter, eles vão se chegando mais. Mas o tempo está ficando curto, como já vem nas mensagens dos agroglifos, que são chamados Corpsícops, que aparece muito na Inglaterra e aqui no Brasil, na região de Curitiba, Paraná, Florianópolis. Aquilo são que mensagens que eles deixam? Os nossos estudos levam a crer que são mensagens. Às vezes muito difíceis de interpretar, né? De interpretar, porque tudo já estão chegando aos estudos que se chega na matemática. E é uma coisa complexa, né? Não é todo mundo que gosta de matemática. Eu sou um que não gosto muito. Eu também não. Mas já teve um visual desse que a mensagem ficou um pouco mais clara. Eu considero pelo menos 2 agroglifos, ou Corpsícops, que ficaram claros no aviso. Ainda é tempo, né? Cuidem do seu planeta. Tem um formato de um ET, tem até em degradê, a tecnologia é tão grande que conseguiu fazer um rosto em quase que em 3D, na dimensão que você vê que é um degradê com um rosto de um extraterrestre, segurando uma tábua redonda, com esse tipo de aviso que foi interpretado com código binário. Ficou mais fácil de se chegar ao aviso e bateu certinho. Corram. Em outras palavras, não exatamente assim, não vai mudar o fato, né? Ainda é tempo. Salve um planeta. A gente precisa disso. Agora, assim como você já teve essa sua experiência em ver, né? Sim, não pedi para ver. Eu sempre falo para as pessoas, eu, nem quem estava comigo, e nem quem viu, nem quem foi abduzido, pediu para ser. Então, assim como você, é muito difícil as pessoas que veem registrar esses momentos. Por que você acha que é tão difícil de registrar? E que, assim, não tem muitas evidências de foto, de vídeo? Tem, mas são poucos. E as pessoas sempre falam que não há tempo, mas é por isso mesmo? É falta de tempo? É o susto? Por que na maioria das vezes não é registrado? Realmente a dificuldade é muito grande. Tem ufólogos que estão aí há anos na pesquisa, no trabalho, ufólogos sérios, e falam a verdade. Olha, acredito, estudo tudo isso aí e nunca vi nada, né? Assim como eu vi, não tive a oportunidade de fotografar, muito menos filmar. Estava na hora de praia, só com traje de banho. E é uma coisa que ninguém avisa. É de momento, te pega de surpresa, mas muitos dão a sorte. Eu tenho em minha pesquisa, isso é uma pesquisa pessoal, que antigamente as evidências eram tão grandes e as fotografias e filmagens eram maiores e tinham mais crédito por conta da era que não era digital ainda. As polaroidezinhas antigas, né? Não sofriam tanto esse efeito, a não ser que a evidência estivesse muito próxima. Porque o eletromagnético que isso causa acaba tirando tudo que é eletrônico nosso, né? Carro desliga, moto, nada funciona se estiver por perto de eletricidade, rádio, enfim.
vai ser uma máquina de filmar que vai funcionar. Mas muitos apanham, tem essa tomada, né? Na verdade, na maioria das vezes, não querem nem se deixar ser visto. Imagine fotografado. Tantos que os relatos que se tem, que a pessoa olha, chama o marido, ou a esposa, o parente, ou o amigo, olha lá, eu estou vendo, eu estou doido. Não, aquilo é muito bonito, interessante. Quando percebe que está sendo avistado, desaparece, não some com mágica não. Some com a sua velocidade e tecnologia de cada um. E por que na maioria das vezes esses seres sempre aparecem em lugares mais isolados, de praia, de orla, de mata, de fazenda? Por que eles... Eles também, assim como nós, estão fazendo as suas pesquisas, tanto na biologia, né? Como no passado se abduzia muito. Hoje em dia eu sei, pelo meu conhecimento, estudo e crença, que na hierarquia foi dado um basta em abduções a torto direito, como acontecia, para fazer experiência que às vezes um tanto dolorosa, que eu digo psicologicamente, para quem as sofre. Tudo envolvendo a genética em principal, nossa qualidade de sangue e por aí vai. Foi proibido, a não ser que a pessoa que permita, de um tempo para cá, não me pergunte a data certinha, que eu não sou preso muita data, mas acredito que foi de 2000 para cá. Foi dado um basta nisso. Então, como você perguntou, perdão... Por que eles sempre se apresentam em áreas fechadas, de mata? Ah, sim, justamente porque não querem serem vistos, e sempre nas madrugadas, né? Tem a ver com aquilo que no cair da noite. A gente também não está preparado também. Não está, Tem relação com isso. Tem relação. E existem pessoas também que, por de alguma maneira, por algum motivo, não sei porquê, parece até que é escolhido. Aparece uma, duas, três e vai, porque de repente aquela pessoa está mais preparada para absorver. De repente já estava sendo estudado também, né? Também tem isso também. Assim como a gente aqui, os biólogos aí, chipam, os biólogos marinhos, por exemplo, chipam um golfinho, uma baleia, um tubarão, e ele pode ficar à vontade na imensidão do mar que vai achar a hora que quiser, não é assim? O mesmo? Muito interessante. Não é? Agora, Adriano, a gente separou aqui 3 casos para você apresentar. Só um minutinho, por favor. Para não deixar incompleto, a questão é tão grande, como você falou, do mesmo assunto, uma questão de abdução, que a pessoa, eu acredito que você tenha visto lá a nave, ou a esfera de luz chamada sondas, em sua maioria, mas aí dizer que abduziu, eu não acredito, muita gente não acredita. Eu também tive dificuldade no começo de acreditar em muita coisa. Já existem no mundo afora, nesse nosso planeta, psicólogos se especializando em atender pessoas que tiveram esse tipo de contato, seja primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, imagino eu que no início deve mexer muito com o psicológico, né? A pessoa deve ficar bem assustada, né? Comigo não. Você ficou bem. Me imitou esse deslumbramento. Tanto que eu entrei na questão. Cada um deve reagir de uma forma, né? Tem pessoas que dizem, Deus me livre, eu não quero ver um negócio desse nunca. Porque não conhece, desconhece a questão. Por isso que fala uma coisa dessa. Fique tranquilo que esse tipo de pessoa não vai ver. Lá em cima está vendo que não está nem um pouco preparada. Muito bom. Aí voltando, como eu já disse, a gente separou aqui 3 casos muito famosos no Brasil, né, de ufologia, de aparição. E um desses que a gente vai deixar mais no final, tenho certeza que você que está assistindo agora, se não conhece, deve já ter ouço falar pelo menos, né? Que é o caso de Varginha, que você me corrija se eu estiver errado, eu acho que é o que ganhou mais repercussão e também dos 3 é o mais recente, que foi em 96. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, nacional, né? Mas antes a gente vai começar com um bem antigo, que foi a Operação Prato. Gostaria que você resumisse um pouquinho dessa operação, que já tem mais de 4 décadas, né? Sim, o tempo passa. Eu era pequeno ainda, mas muito atento à televisão. Eu lembro que foi até dado uma minissérie uma das maiores TVs aí da mídia. E eu acho que foi proibido até de ter feito a reprise, porque não há interesse governamental, principalmente das Forças Armadas, que isso se propague. Tem que ser resumido mesmo, porque é extenso o assunto, é demais.
Vamos resumir mesmo, vou fazer só um contexto rápido. O caso da Operação Prato foi famoso no mundo inteiro, um repórter do mundo inteiro veio para cá, enfim. A reclamação de uma média de 2.000 moradores nessa ilha de Colares eram tão grandes que... No Pará, né? No Pará, perdão. Chegou e mandaram a aeronáutica para lá. Aí foi feita a operação, onde foi envolvido o coronel Yura G. Holanda, né? Que dizem que se enforcou, mas o próprio amigo e eu e muita gente duvida disso, o Zufolo também, né? Alguém, enfim, não posso falar muita coisa, né? Mas eu duvido que ele não tinha motivo nenhum para isso. Até que a relação dele, que era cético no assunto, era muito boa, tinha uma ótima família, então já estava na reserva, não tinha motivo nenhum para isso. Tanto que tem reportagens que o amigo dele dá as costas e pede desculpa ao entrevistador do canal, eu não posso falar mais sobre o assunto, porque a repressão é grande. Enfim, numa ilha habitada na época, média de 2.000 habitantes, 1.000, uma média de metade, estavam evacuando o local, porque as evidências eram enormes, lugar pequeno, igreja, enfim, em todo lugar da ilha estava se tendo evidência. O posto não tinha condições de atender tanta gente. Com aqueles raios que esses seres enviavam da nave, eram tipo 2 pontinhos que sugavam. Na verdade, hoje no estudo a gente chega à conclusão que era uma extração do sangue, principalmente das mulheres. E acredito eu que naquela época a informação era muito reduzida, né? Muito. Só para registrar, isso ocorreu entre os anos de 1977 a 78, sendo uma parte mais grave, né? Isso. Porque, na verdade, entrevistando os moradores, esse tipo de evidência aos poucos já aparecia lá. Só não tão contundente, tão invasivo como foi nesse período aí, de 77 a 78. Então a informação não era muito reduzida, a população deve ter Foi muito ficado... bem questionado da sua parte, né? Bem lembrado da sua parte, porque você imagina, os recursos da época... E o susto por metade da população deve ter sido bem... Foi um frenesi, uma correria, o pessoal entrou em pânico realmente, que é normal, claro, isso aí não culpa da população. Aí não se trata se ocorresse hoje, por exemplo. Não se trata do conhecimento ou não. Mais de 40 anos depois. Foi uma coisa muito invasiva e com a operação da aeronáutica, o caso foi dado por encerrado misteriosamente, deixando perplexo e contrariado até esse coronel Yura G. Holanda, né? Que veio a falecer enforcado, né? Ele que iniciou a operação. Ele foi chamado lá e ele disse que não acreditava em nada disso, que era uma tremenda palhaçada. Palavras dele. Isso tudo tem gravado, não sei o que estou dizendo. Que ele não acreditava. Os soldados chegaram para ele numa dessas operações à noite, olha, acampamento armado, tudo com holofotes, tudo para registrar fotos e imagens, que não é possível. Que a população toda vendo e a gente não vai conseguir gravar o mínimo. Conseguiram, gravaram muito, filmaram e fotografaram muita coisa. Aí ele, ao chegar nesse soldado, ele pergunta, ele fala, eu só acredito nessa palhaçada o dia que pairar um disco em cima da minha cabeça. E olha lá, ele terminou de falar, a nave pairou em cima da cabeça dele, do soldado. E o soldado, eu não falei que estavam vindo aqui direto? Desceu um ser, todo de preto, como se estivesse com uma roupa de mergulhador, como reza ele na entrevista, se apresentou à distância, pairou do chão, assim como muitos dos relatos são dados, o ser, às vezes é difícil pesar no chão, ele flutua, estou aqui, subiu de volta para a nave e voltou. Mas continuou a ação na ilha. Surpreendente. Surpreendente. Aí sim ele passou a dar uma atenção maior, ênfase, né? E foi um ótimo trabalho dele lá. E por forças maiores que sempre existe, como viu que o negócio tomou uma projeção muito forte, com os contatos já conhecidos e tudo mais, veio uma ordem de cima, parou ele, mas foi tentar contestar, acabou e pronto. A operação está encerrada. A operação sim, mas os seres com as naves continuaram investindo no lugar por um bom tempo. Você já até começou falando sobre a morte do Capitão Holanda. Eu tenho registrado aqui na ficha que ele foi morto em sua casa, né?
em outubro de 97, que Sim. foi 2 meses após uma entrevista que ele desmentiu o relatório da Força Aérea. Agora, você já falou, não precisa entrar no mérito, você já falou por mim. E então você realmente acredita que... Eu só não. Muitos ufólogos, respeitados aí pelo mundo afora, e os próprios amigos dele, quem convivia com ele, muita gente da hierarquia militar que prefere ficar quieta, obedece, manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo, e por aí vai. Que tem certeza que ele... Cada um agora tira as próprias conclusões, né? Sim, sim. Porque coincidência? Talvez, né? Se eu for acreditar em coincidências, eu vou acreditar que... se quem acredita no Criador, não pode ficar acreditando em coincidência. Com perdão aos que acreditam, Eu não podia estar pesquisando ufologia hoje, porque eu não acho coincidência eu ter três tipos de evidência. E será mais se vou ter ou não. O que não vai fazer diferença na minha crença. Perfeito. Já resumimos aí a Operação Prato. Sim, sim. E só para encerrar a Operação Prato, um pouquinho do que o nosso Holanda lá foi assassinado, como você disse, dessa suspeita, a doutora, que eu não me lembro o nome aqui agora, que atendeu em massa aquela população, e junto os enfermeiros, ela falou abertamente sobre o caso até um certo ponto. Depois que ela foi entrevistada, ela não estou autorizada mais a falar sobre esse assunto. Conseguiram calar ela também. Ela preferiu ficar na inércia depois disso. Mas falou o suficiente. Não precisa desmentir nada, ela também não desmentiu. Ela só não foi adiante. Pesado. Sim, sim. Pesado. Gente, esse vídeo está encerrando aqui, mas Adriano Miranda, a entrevista vai continuar na parte 2, onde nós iremos abordar a Noite dos OVNIs, né, que foi em 86, né, mais de 30 anos, e vamos também abordar o tão esperado caso de Varginha. Então eu te convido desde já, né, você que assistiu até o final, deixa o like e também a opinião, né, comente, né, o que está achando da entrevista até aqui, até pra gente obter um retorno também. E se você que acredita, que não acredita, pode deixar registrado, né? E é importante também as pessoas que mudarem de opinião, deixem registrado, né? Porque certamente sua opinião vai abrir muito a mente das pessoas. Eu espero, não por mim, mas por elas mesmas, que a necessidade é grande em tudo, não é só no fator ufologia. Se a gente não abrir a mente, a gente vai ficar estagnado. Você quer um exemplo? Uma frase famosa do nosso glorioso Nelson Mandela. Aí diz, abrindo aspas, em outras palavras, não exatamente nessa, mas não muda o conteúdo, que o sonho dele era que a humanidade entendesse que estamos aqui pelo Criador para amarmos uns aos outros. Aí qual é o pior da verdade disso aí? Nós estamos pouco. A gente não consegue nem se amar direito ainda. Olha o nosso atraso. Imagine o próximo. E é com essa mensagem que a gente encerra essa parte. A parte 2 promete, né? A parte 2 tem muito mais pra vocês. Estou à disposição. Voltamos já.